e com Ixé, o sultão Sani subda xeraritama. Quem puder na palma vai assim, ó. Sanine, Sanine, Ritama. Sanine, Sanine, Ritama. Hoje, 5 de junho, é um dia não de comemorar, mas de refletir sobre a questão ambiental. A nossa presença no planeta, também o nosso impacto no planeta. Eu trago, então, mais uma música de minha autoria, que é essa que eu cantei é de minha autoria, na língua tupi, tronco tupi, família tupi-guarani, do povo Almágua-Cambeba. Essa vai ser em português, para que vocês todos compreendam a mensagem. Vem, 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 mostra o teu cocá. Vem, 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 faz a maracá cantar. Pisando o chão, afirmação. Vem cá, nação, deixa a floresta falar. Pisando o chão, afirmação. Vem cá, nação, deixa a floresta falar. Eu vim mostrar minha beleza. Eu sou a mata que restou da morada dos ancestrais. Guardo a vida e os animais. Vem, 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 mostra o teu cocá. Vem, 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 faz a maracá cantar. Pisando o chão, afirmação. Vem cá, nação, deixa a floresta falar. Pisando o chão, afirmação. Vem cá, nação, deixa a floresta falar. Eu sou a fonte de água viva. Eu te sacio com amor, em nome dos ancestrais. Não me deixes com odor. Vem, 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 mostra o teu cocá. Vem, 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 faz a maracá cantar. Pisando o chão, afirmação. Vem cá, nação, deixa a floresta falar. Pisando o chão, afirmação. Vem cá, nação, deixa a floresta falar. Eu sou a morena que te espera. Em mim, tua vida floresceu. Sou banhada pelo rio. Mas o lixo em mim doeu. Vem, 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 mostra o teu cocá. Vem, 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 faz a maracá cantar. Pisando o chão, afirmação. Vem cá, nação, deixa a floresta falar. Pisando o chão, afirmação. Vem cá, nação, deixa a floresta falar. Chito Manito. Sou Márcia Cambeba. Sou do povo Almágua-Cambeba. Sou do povo Almágua-Cambeba, como está ali. Então, a minha participação é falar dessa educação interdimensional, mas pelo olhar dos povos originários. Eu vou começar e trazer minha fala como poeta
Na verdade, eu não me considero poeta. O que eu faço é oralitura. A oralidade em forma de literatura. Então, tecendo pontes entre mundos. Antes de qualquer palavra, eu peço licença. Licença às irmãs árvores, ao espírito da natureza, que nos observa de longe, mas de perto também. Elas não estão longe, elas estão dentro de nós. Licença ao território que me pariu. Licença ao povo ao qual pertenço, Omágua Cambeba, Cocama, Uitoto, Ticuna. Licença ao tempo que não passa, que circula. Licença ao silêncio, que é reza, mas também é ciência. Trago no corpo a memória do barro, na alma a cantiga de minha avó, e nas mãos o giz e o grafismo, instrumentos de mundos que se cruzam. Educação interdimensional é isso. Quando o saber não cabe só na lousa, nem só nos livros, nem só na oralidade. É quando o conhecimento, ele respira por várias dimensões. No corpo, no sonho, na escuta, na folha verde, mas também na folha que cai, madura no chão e vai virar adubo. No tambor que pulsa o invisível, no olhar da criança que aprende com vento. Na aldeia, eu ensino ao lado do rio. A sala de aula tem cheiro de terra molhada. Os alunos sentam em roda, fora da estrutura que nós chamamos de escola. Porque o saber não se empilha, ele circula. O nosso tempo de nós, povos originários, indígenas, é circular, ele não é linear. A matéria é viva, o tempo se mede pelo canto do passarinho. O ciclo da água se aprende com um barco na vazante. E o respeito se ensina ouvindo os mais velhos. A academia fala em múltiplas inteligências. Nós vivemos e nós falamos das múltiplas presenças. O que eles chamam de interdisciplinar, e que nós também utilizamos na sala de aula, nós indígenas vivemos e falamos como entrelaçamento. Como se entrelaçam as raízes das plantas. Elas se alimentam, se cooperam através de suas raízes. O que se nomeia como espiritualidade, nós chamamos de sagrado, de encantamento. Porque para nós educar é um ato sagrado, é conversar com o mundo visível e também com o que os olhos não veem, o invisível. Aprendemos com os bichos, com os ciclos da lua, com o silêncio da mata, que fala sem dizer. Aprendemos a sentir para compreender e a respeitar para existir. A educação interdimensional é ponte. Ponte entre o que sei e o que sinto, entre o que vivi e o que vou sonhar. Os mais velhos falam, quando a gente pergunta alguma coisa que é uma dúvida para nós, a resposta vem assim: dorme e sonha. É ponte entre o parente e o professor, entre a oralidade e a teoria. É olhar para a criança e perguntar: o que o teu corpo já sabe que tua boca ainda não contou?
É ouvir o território e ensinar com os pés na terra. E o coração em conexão com o cosmo. Por isso eu digo, educação interdimensional, e desculpa aí o atrevimento, para nós indígenas, educação interdimensional não é uma novidade. Nós já vivemos isso no dia a dia. Não com esse nome, mas com o entendimento do que seja essa educação. É a memória voltando, é o saber dos povos originários, ecoando em novas vozes. Que o futuro nos encontre prontos, com os 2 pés fincados no presente e os ouvidos atentos às vozes do passado. Porque só se aprende de verdade quando se aprende com o todo. Com o corpo, com a alma, com a terra, com o tempo, com o sonho, com o outro e com os invisíveis. Esse poema eu deixo para todos nós. Então, é um pouco do que sou, né? Eu não estou aqui como uma escritora, né? Mas também estou aqui como uma indígena que tem os pés na educação, uma educação que o chão da sala de aula é o próprio território. Então, a minha forma de dar aula é diferenciada. A minha aula começa nas margens do rio. De fato, gente. De fato é assim. Eu começo falando do rio Caruci, por exemplo, para os parentes que moram, os Arapium, que moram à margem do Caruci. A margem do Mapuera, quando eu me refiro ao povo Aiuai. E quando eu convido os meus parentes a ter a primeira aula próximo do rio, eles estranham, porque o rio é natural. Mas é natural, todo dia eu vou, eu tomo banho nesse rio, todo dia eu pesco nesse rio, todo dia eu vou para casa, né, para outra aldeia, é pelo rio, porque a canoa é o nosso meio de transporte. Só que, qual é a conexão que eu estou fazendo com o rio? Eu pergunto para eles. No momento que eu tomo banho, eu pulo na água. Como eu estou vendo esse rio? Será que só como um amontoado de águas, um recurso natural, em que eu só utilizo sem criar uma conexão, sem criar uma intimidade com o rio? Será que eu estou vendo ele como ente, como ancestral, como espiritualidade? Será que eu estou sentindo que ele tem espírito, que ele se comunica comigo no momento em que ele faz o seu banzeiro, que na geografia nós vamos chamar de solapamento? Como é que eu estou vendo esse rio? Eu quero mostrar para vocês um outro olhar desse rio Caruci e desse rio Mapuera. E como nós vamos começar? Tomando banho. Tomando banho, mas de uma outra maneira. Primeiro, um banho de ancestralidade. Um mergulho para dentro. Um mergulho fundo. Esse mergulho fundo é na memória, é na ancestralidade, é na oralidade. Quais são as histórias que o Caruci conta? Ele também é um contador de histórias. E aí, quando a gente já estamos bem mergulhados, embebecidos dessa água, nós vamos tomar o nosso banho físico. E eles pulam, eles nadam. E eu fico só dizendo, pula, agora faz botinho, agora coloca no concon, joga. E eu vejo os meus alunos de 50, 60, 30, 40, 20, reacender a sua infância, porque todos nós temos infância. Eu ia dizer, pode passar, mas eu mesmo tenho que passar. Então, eu estou mostrando para vocês aqui, a princípio, o que vocês estão vendo? Parece um ato de trabalho, né? Eles com machado, mas aqui eles estão tendo aula. É a minha aula. O que eles estão batendo, não com a parte amolada do machado, vamos lá, com a costa, né, com essa outra parte do machado,
porque é para bater, não é para cortar. Eles estão batendo timbó. Quem sabe o que é timbó aí? Levanta a mão. Opa! Uns 3, 4. Ô, professor Leonardo Boff, todo o meu respeito e reverência ao senhor, a sua sabedoria, a sua ancestralidade. E eles estão batendo timbó. Para que serve o timbó? Pode falar? Isso, professora, muito obrigada. Isso mesmo, o peixe ele não morre, ele fica, né, ele fica meio assim. Aí ele boia. Ele boia e dá para pegar com a mão. Essa pedra, que eles estão em cima de um pedral. Esse pedral é a pedra da. Como é? Acho que é da cutia. Essa aqui chama Pedra da Cutia, a pedra sagrada. Então, essa pedra, ela não pode o rio subir que ela não afunda. É bem interessante. E eles estão fazendo um ritual. Aqui é um ritual que está acontecendo. Parece que não, mas tem cantoria aqui. Tem uma equipe cantando para a outra equipe trabalhar. Porque tudo para nós se dá assim. Na partilha, no canto, na permissão. Eles vão bater esse timbó, depois eles vão fazer feixes, e quando for na madrugada, eles vão sair para pescar, cada canoa levando um tanto de timbó para pegar o peixe e depois partilhar com todos na aldeia. Esse peixe não é, ninguém pega, é meu. Eu peguei esse tanto aqui e vou levar para minha casa e vou estocar lá até meu... Não é assim. Tudo que a gente tem é partilhado. Se nós vivemos em comum unidade, nós temos que partilhar o pouco que temos com todos. Então, esse ritual é um ritual que os Waiwai não faziam há mais de 50 anos. Desde que eles foram convertidos à Igreja Batista. E muitos dos seus rituais foram silenciados. Eu retomo esse ritual como uma prática cultural, educacional e que interliga os mundos. Aqui, nós já estamos com os Assureni do Trocará, do Pará também. Os 2 outros povos que eu mostrei, do Pará também. Aqui eles estão fazendo um ritual. Percebam que esse ritual, ele traz, não é de qualquer jeito. Os corpos estão pintados. O grafismo é um sinal de comunicação para nós, povos indígenas. E nos interliga, nos fortalece. Eles estão, a palavra paramentado eu tiro de muitas colocações, né? Nós não nos paramentamos. Nós vestimos a nossa roupa ancestral. Esse cocá que está na minha cabeça, ele não é simplesmente um adereço. Ele é, de fato, um empoderamento. Ele é uma forma de conexão entre a minha ancestralidade e a minha pessoa presente nesse plano terreno. Então, aqui também é uma aula. A minha aula se dá na vivência do povo. Eu sou geógrafa, então eu trabalho a parte da territorialidade e território indígena. E para que eles compreendam o que é territorialidade e o que é território, é preciso que eles vivenciem a territorialidade. Isso é territorialidade. A outra imagem é territorialidade. Então, quando eles me perguntam o que é territorialidade, eu falo, vamos vivenciar ela? Ah, parente. Então, territorialidade é tudo aquilo que eu faço, que eu executo dentro do território? Claro que é. Então, ele passa a compreender a territorialidade de uma maneira muito fácil. Não é porque eu tenho graduação, mestrado e doutorado que eu vou procurar as palavras mais difíceis para conversar com o meu parente, que naquele momento é meu aluno. Eu vou facilitar o diálogo. Isso é educação interdimensional.
É nesse lugar que eu convido vocês a estarem hoje. Um lugar onde a educação é interdimensional, porque atravessa as fronteiras entre o visível e o invisível, entre o conhecimento e a sabedoria, entre a técnica e o sonho. Quando entro em sala de aula, não entro sozinha. Eu não. Eu não entro só. Eu entro acompanhada da minha ancestral, que foi educadora numa época bem difícil, numa época em que nós ainda estávamos saindo daquela fase difícil, que foi o silenciamento, né? As violências brutais cometidas nas aldeias, onde falar a língua ancestral, que muitos vão chamar de materna, era uma sentença de morte, porque nós tínhamos que nós éramos levados ao memoricídio, que é o extermínio da memória. Esquecer a língua ancestral para aprender uma língua imposta para nós, o português. Né? Hoje, era para todos vocês me entenderem. Enhengatu. Mas de nós foi tirado esse direito. Né? De todos nós, brasileiros. Então, eu entro com minha avó, com meu povo, com a floresta e com os que vieram antes de mim. Mas não só com essas pessoas. Eu entro com a Matinta, eu entro com o Curupira, com o Boto, com a Iara. Esses que são considerados muitas vezes lendas, mitos, folclore, e que para nós não é. Não é. Eles são os nossos encantados, eles são os protetores e guardiões, e nos convidam a sermos esses guardiões também de um saber milenar e de uma natureza natural, que é essa natureza natural que tem que habitar em nós. Porque nós somos natureza, não somos parte dela. E é por isso que minha presença é também uma retomada. Ressignifico a educação não sendo apenas professora, mas quando eles me chamam de parente. Tem duas coisas que eu gosto de ser chamada, e eu assim, reverencio. E amo ser chamada de professora. Porque foi isso que eu escolhi para mim. Eu sou educadora, eu sou professora. E gosto de ser chamada de parente. E sabe como eu sou chamada na aldeia? Professora parente. Tem título melhor? Claro que não. Educação que atravessa os planos físico, espiritual, emocional, intelectual e territorial. É assim que eu vejo essa educação interdimensional. Como é que nós estamos interligando esses mundos? Físico, espiritual, emocional, intelectual e territorial. Dentro do chão da sala de aula. Que o chão da sala de aula é o nosso território. E todas as práticas vivenciadas são formas de territorialidade que os nossos alunos vivenciam junto com a gente. Baseada na relação entre seres humanos, natureza e seres encantados. Acabei de falar da Matinta, e eu escrevo sobre Matinta. Eu sou escritora não só de poesia, mas de infanto-juvenil. Um dos meus poemas, talvez muitos conheçam, Índio Eu Não Sou. Está em muitos livros didáticos que circulam em escolas públicas e também particulares. Mas por que nós falamos isso? Será que é porque um dia a gente amanheceu dizendo que não queria ser chamado de índio? Não. É porque, de fato, esse nome carrega a violência do contato, vivenciado pelos nossos ancestrais. E só quem entende, pessoal, o peso dessa dor, sabe o que eu estou dizendo. Vai compreender a palavra índio da maneira que a gente tenta explicar. Não sou eu, mas está na voz de Daniel Munduruku, está na voz de Cacaverá, está na voz de tantos outros parentes que vieram antes de mim, que são muito mais velhos que eu. E que eu reverencio todos eles, respeito e me coloco no lugar de uma indígena que tem hoje 46 anos, considerada uma poeta, uma escritora contemporânea e que reverencia pessoas como Eliane Potiguara e tantos outros que hoje têm mais de 70 anos.
e aprendo com esses mestres, né? Então, o índio, a palavra índio, traz a violência, por exemplo, de tantos povos que foram mortos, dizimados por varíola, que era jogada dentro da aldeia. Quem aqui nunca ouviu a palavra? Minha avó foi pega no laço. Quem ouviu? Não tem vergonha não, não tem vergonha não. Eu tenho um livro chamado De Almas e Águas Cunhãs, que intercala poesia e texto em prosa. O primeiro texto é triste, é doloroso. 2 minutos. Minha avó foi pega no laço, né? Que é justamente isso. Vocês estão vendo? Eles aprendem a remar de pequenininho. Então, a educação interdimensional é aquela que compreende o ser humano em toda a dimensão, física, emocional, espiritual, intelectual, comunitária e cósmica. Ela reconhece que o conhecimento não é apenas racional, é sensível, intuitivo, ancestral e relacional. Quando se fala em educação interdimensional, muitos pensam em algo novo, avançado ou alternativo. Mas para nós, povos indígenas, essa forma de educação é ancestral, meu povo. Vem de muitos séculos atrás. Honro aqui os pensadores que vêm desenvolvendo a ideia de educação interdimensional em diferentes campos da espiritualidade, da psicologia e da educação. Mas também afirmo com orgulho que nós, povos indígenas, já praticamos esta educação há milênios, não como uma teoria, mas como modo de existir. Hoje trago esse legado com minha palavra, com meu corpo, com meu canto e a minha atuação como parente e educadora. Ela acontece quando aprendemos com o corpo, com a terra, com o sonho, com os encantados. Quando a palavra vem não só da boca, mas do vento do rio, da memória da avó. É uma educação que atravessa dimensões, do visível ao invisível, do humano ao não humano, do tempo linear ao tempo circular. Estamos todos interligados na casa comum. Na minha prática como educadora Omagua Cambeba, quando dou aula na beira do rio, debaixo da árvore, com os alunos em círculo, não estou apenas pensando um conteúdo, estou ativando o sentir, o ouvir, o silêncio, o respeito pela natureza, a ancestralidade e a coletividade. Essa é a educação interdimensional, aquela que não separa o saber da vida, do sentimento, nem do ensino do território. Olha lá, seu Valdomiro contando histórias. Todas as fotos são feitas por mim, eu também sou fotógrafa. E fotografo meu povo e os povos que me permitem, tá? Eu não me atrevo a fazer algo que não é permitido para que eu faça. Então, Dona Teca, nossa pajé, e foi cacica, ele já faleceu, ele é o ancestral que direcionou meu mestrado e meu doutorado. Aqui, a relação estabelecida. E aí, gente, contar história para nós, povos indígenas, não é apenas uma cronologia de fatos, mas um relato ancestral territorial, experiência do povo. Cada narrativa conta mais do que eventos, ela carrega valores, ensinamentos, cosmologias. Ritual da passagem da menina, quando ela menstrua pela primeira vez. Aqui eu apresento o povo Gavião, do Pará. Muito obrigada. E para fechar, se me permitir. Anauê a cangatara, Anauê a cangatara, Piranga Piracicauá, Piranga Piracicauá, Anauê, 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 Salve o cocá de pinas vermelhas, foi o que cantei. Chito Manito e Quiato Camutune. Gratidão e até logo.